Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Controle Cast, esse canal que foi inteiramente pensado e desenvolvido para todos que participam do segmento varejista, sejam supermercadista, farmácia, padaria, pet shop, bem como não é apenas para o empresário, também é para aquela pessoa que cuida da compra, que cuida do lançamento da nota fiscal, do cadastramento de produto, da alteração de preço, enfim, para todos, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Barros, sou diretor, fundador da Controle Fiscal e estaremos aqui juntos compartilhando conteúdos sobre temas tributários, fiscais, contábeis, financeiros e de gestão. Tudo isso para que você possa aplicar na organização e gerenciamento dos seus negócios, tá certo? Mas sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro tema. No episódio de hoje, eu vou abordar sobre um assunto importantíssimo na gestão do seu comércio. Imagine um supermercado com 30 mil itens cadastrados, todos sem categoria, todos sem informação, apenas com a descrição, às vezes até de forma incompleta, não tem uma seção, subseção, categoria, enfim. Imagine como é que você vai conseguir criar um relatório de vendas, um relatório de giro do produto, de rentabilidade, de perca, de falta, enfim, não tem como, né? Você não consegue fazer um gerenciamento, tá certo? Então, o assunto que a gente vai abordar é justamente voltado a isso. Nosso tema é a categorização de produtos, tá bom? Bom, pessoal, principalmente você comerciante, você comprador, você já parou para pensar que muitos que realizam os pedidos com as faltas para as compras só estão fazendo algo rotineiro, ou seja, apenas anotam no papel, mandam pelo celular ou por e-mail, enfim, aquilo que está faltando na prateleira, né? Ele pega, olha o que está faltando lá, porque só tem um, tem dois, às vezes quando chega o produto bota lá para trás, mas enfim, isso é um outro tema. Pega aquele produto, anota e manda para comprar. Tá certo? E você nem tem ideia das informações sobre aquele item, sobre o grupo, sobre a categoria que ele está, sobre o setor, enfim, como é que você consegue gerir sua loja, certo? Pare para pensar, os itens estão lá, mas o dinheiro também está parado. Você tem que pensar que os seus itens é a sua forma de sobrevivência. Então, se o item está parado, é o dinheiro que está parado. Se você está vendendo um item errado, está faltando um item para você poder melhorar o seu negócio, uma oportunidade de negócio, e você consegue tirar isso, como eu falei antes, imagine um supermercado com 30 mil itens, imagine uma farmácia, né? Imagine uma padaria, como é que ela vai conseguir segmentar as informações ali para ela poder ter essa tomada de decisão, tá certo? Então, por isso que é importante você adotar medidas de gerenciamento do seu negócio. E uma delas é o GC, o mais conhecido pelo termo GC, que é o gerenciamento por categoria, tá bom? Esse gerenciamento que a gente vai aplicar dentro da categorização de produtos é uma metodologia, tá bom? Que está presente dentro de outro modelo, uma filosofia que surgiu nos anos 80, que é o ECR, traduzindo para o português é uma resposta eficiente ao consumidor, que por sua vez é uma estratégia onde fornecedores, distribuidores e varejistas, eles trabalham em comum, eles trabalham juntos para que o consumidor final seja melhor atendido. Por exemplo, definir as categorias de produtos em cada ponto de venda conforme a necessidade que atendam. Por exemplo, padaria, confeitaria, frios, laticínios, carnes, hortifruti, enfim. E gerenciá-las nessas categorias como se fossem, e realmente são, na minha opinião, unidades estratégicas de negócio. Eu gosto de chamar que são unidades geradoras de caixa, né? Então, assim, dentro de um supermercado, eu gosto desse exemplo do supermercadista porque é um setor onde você vê uma quantidade de itens muito grande, uma variedade imensa, né? E é importante você segmentar, categorizar essas informações para saber como é que está o consumo do seu público, como é que está aquela demanda, a rotatividade do produto, qual é o apelo do público, não é?
Mas para a gente implantar essa filosofia, esse método SR, inclusive com a utilização da metodologia do gerenciamento de categoria, existem algumas observações a fazer, tá certo? Ele pode sofrer algumas dificuldades se apresentar os seguintes fatores. Se a empresa tiver inflexibilidade para mudanças, se os processos forem centralizados, se houver uma falta, prestem atenção aí, se houver uma falta de controle de estoque e fiscal e tributário, tá certo? Bem como a falta de profissionais com qualificação, ou seja, você ter profissionais sem qualificação. Então tudo isso vai acabar aqui complicando a implantação dessa filosofia, desse procedimento que vai ajudar na organização da sua loja, tá bom? E existem dois tipos, gente, de modelo de implantação. Existe o modelo completo e o simplificado, tá bom? O completo ele tem 8 passos para a implantação do GC, tá certo? Seriam a definição da categoria, o papel da categoria, certo? A avaliação da categoria, o cartão de metas, a estratégia da categoria, a tática e a implementação do plano. Depois você vai ter que fazer aquela revisão da categoria e voltar novamente. Ou seja, você desempenha todo um passo a passo e revisa. Todo passo a passo e revisa. Mas eu gosto mesmo de utilizar quando você já consegue lógico, quando você tem a noção do negócio, sabe onde você está, conhece o produto, o consumo do seu cliente, eu gosto de orientar que utilize-se do modelo simplificado, que são 4 passos. O primeiro é a avaliação, certo? Você vai avaliar aquele negócio, vai fazer a recomendação, vai fazer a implementação e o monitoramento, e depois volta tudo novamente, certo? Não tem como a gente adentrar em cada um, porque existem metodologias específicas, princípios específicos dentro deles, mas pelo próprio nome você já consegue se guiar, tá certo? Então, relembrando aqui, o modelo simplificado para vocês implantarem o gerenciamento por categoria é, primeiro, a avaliação, a recomendação, a implementação e o monitoramento, tá bom? Então, o shopper, que é o comprador, ele antes de comprar ou negociar o produto com o distribuidor e a indústria, ele tem que conhecer, e é até bom lembrar que o shopper às vezes é até o próprio dono da empresa, ou seja quem for, tem que conhecer muito bem a procura, a demanda dos seus clientes, porque ele deve enxergar de forma macro. Ele não pode apenas observar aquele item, por exemplo, o leite. Eu não posso, eu vou comprar porque esse leite está barato, porque não. Eu tenho que pensar na forma do consumo e na demanda dele. Por isso a importância de você ter a categorização dos seus produtos. Por isso que você tem que ter a gerência por categoria, para você saber a sua demanda, a rotatividade, e inclusive até a posição daquela categoria dentro do seu chão de loja, tá certo? Mas Anderson, eu te pergunto, e quais são os benefícios? Bom, pelo que eu já falei aqui, já deu para extrair muitos, mas eu vou te citar aqui pelo menos 11, que eu grifei aqui, que achei bastante interessante e vale ressaltar. Vamos lá. O primeiro, otimização de processos, organização dos produtos, facilitação de gestão de compras, revisão de mix, redução de custos operacionais, ampliação da rentabilidade, melhoria no controle e mitigação de ruptura de estoque, aumento na lucratividade, entregando uma melhor experiência de compra ao consumidor, que é justamente a metodologia do SR, tá certo? Aumento do desempenho das vendas, fidelização do cliente e conquista de novos clientes. Porque olha só, imagine você entrar no supermercado, numa farmácia e você não encontrar o que você quer. É um pouco frustrante, né? Então, por isso que você não pode só pensar em colocar só produto X, só produto A, só produto B. Você tem que fazer o estudo de consumo, conhecer o seu cliente, para poder você ter um mix bem feito, para você poder comprar o produto correto, para aquele produto não demorar a sair, para não ficar na sua loja, porque é dinheiro parado, tá certo, gente? E observem os seguintes fatores. Mesmo fazendo esses procedimentos, você tem que observar o sortimento dos produtos, a reposição,
tá bom? Muitas vezes o pessoal que cuida da reposição pega os itens, botam lá para trás, aí bota os que chegam na frente. Não botam, né? Não fazem aquela organização, até para evitar o perecimento do produto, tá certo? Observem os preços, promoção, a sua apresentação, ou seja, a questão da forma da layoutização dos itens, quais os itens que estão próximos. Tem a questão dos itens que os próprios clientes gostam de identificar pela cor, tá bom? E os novos produtos. Por exemplo, essa questão dos novos produtos. Você vai conseguir identificar as novas oportunidades de venda e as tendências de mercado com ele, né? Muitas vezes a própria indústria ela faz a propaganda para você. Então o cliente ele vai buscar na tua loja aquele produto, chega lá não tem, então né, ele já sai de lá decepcionado, tá certo? Bom, gente, de acordo com um manual de gerenciamento de categoria da SR Brasil de 2007, existem 4 papéis de categorias, tá certo? E você vai conseguir se situar quando a gente fala assim, por exemplo, padaria, laticínios, matinais, você vai saber o porquê dessa categorização. Por exemplo, nós temos aqui os 4, mas eu vou falar só sobre um. Citando, nós temos destino, a rotina, ocasional ou sazonal e a conveniência. Por exemplo, a gente está chegando num período de festa, né, de Natal, final de ano, e aí eu vou falar um pouco sobre esse papel de categoria do ocasional, que é o sazonal, que são justamente as categorias que reforçam a imagem do varejista como uma loja preferida pelo fornecimento do valor competitivo e oportuno ao consumo-alvo, né? Que é a questão das compras sazonais, digamos, são a questão da Páscoa, do Natal, tá certo? Então, por isso que eu falei justamente esse período de festa que a gente está chegando, que é o de Natal. Então, você tem que ter aquele setor, o local estratégico, né? Então, até no cadastro do produto, você tem que fazer a categorização dele de forma correta. Por exemplo, a questão dos vinhos, do panetone, do queijo. Tudo isso você tem que saber, né? Gerir qual é o movimento dele naquela respectiva época, ver qual é o preço do concorrente, enfim. São situações que você realmente vai se situar. Por exemplo, na questão do destino, você vai, por exemplo, produtos de bebida, vamos supor, onde é que eu vou comprar vinho? Então já tem aquela organização na parte de bebidas, tá certo? Mas enfim, são esses 4 papéis que existem dentro de categorias, que é destino, rotina, o sazonal e a conveniência, tá certo? E também, gente, é bom a gente destacar o seguinte, que cada loja oferece uma combinação desses tipos de categoria de acordo com sua proposta e principalmente em função do perfil sociodemográfico e do estilo de vida do seu público. Por exemplo, eu vou até comentar aqui porque geralmente eu converso com os meus clientes que quando a gente não tem como comparar um concorrente ou então uma loja com outra, se for de bairros diferentes, se for um estilo de um público diferente, porque o consumo ali vai variar, vai mudar. O produto que ele gosta de consumir, às vezes não é o mesmo produto que aquela região gosta de consumir, tá certo? Então realmente tem essa influência. Então não tem como a gente comparar o faturamento de A com B se essas condições existirem, que é a questão social, né? O estilo de vida, a questão demográfica, isso realmente vai causar um papel diferenciado, né? Então assim, uma mesma categoria, né, pode ter diferentes papéis, depende do perfil de quem consome na loja e o entendimento das necessidades, motivações e processos decisórios de quem compra são essenciais, né, para que a loja ofereça efetivo valor aos seus clientes, que é aquela questão do shopper, né, que é aquela pessoa que está comprando, ela tem que realmente entender da demanda e da procura dos seus clientes, tá certo? Mas Anderson, como é que eu faço essa segmentação? Né? Como é que eu posso dividir? Olha, gente, é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, mas eu gosto de dividir em 6 níveis. Isso vai depender da quantidade de informação que você quer que gere. O quanto mais específico, mais detalhado você quer,
tá bom? Isso vai depender de loja para loja, de gestor para gestor, tá bom? Então, assim, eu gosto de colocar o máximo de informação possível para você identificar a lacuna que está tendo, algum tipo de problema do tipo. Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um supermercado. Digamos que a gente realmente está utilizando os 6 níveis de segmentação. No primeiro, a gente vai ter os setores, ou departamento, como conhece. Aí eu vou dar um exemplo agora, que seria, por exemplo, a padaria, confeitaria, frios e laticínios, carnes, hortifruti, bebidas, mercearia de alimentos, mercearia não alimentos, rotisseria, tá bom? A segunda segmentação seria as categorias. Por exemplo, as carnes, que eu falei anteriormente. Dentro das carnes, a gente vai ter as seguintes categorias: o aperitivo, as aves, os bovinos, os embutidos, os ovinos, os peixes e frutos do mar, os suínos, tá certo? A terceira, segmentação são as subcategorias, tá certo? Então, dentro do que eu falei acima, para cada tipo de categoria, ou seja, por exemplo, para aperitivo, aves, bovinos, embutidos, pode ter uma subcategoria, que, por exemplo, pode ser defumados, por exemplo, peixe. Vou dar um exemplo de peixe. Pode ser peixe defumado, salgado, congelado, fresco, refrigerado. Então, isso seria a terceira segmentação, que é a subcategoria. Já a quarta seria o grupo, Então, por exemplo, a gente pega o grupo a subcategoria de congelados. Dentro de congelado, a gente vai ter filé de peixe, tá certo? Então, eu vou utilizar só esse termo. A gente pode ter outro, pode ter o peixe inteiro, tá bom? Então, digamos que a gente teria, por exemplo, 2 grupos: filé de peixe ou peixe inteiro, tá certo? Então, esse seria o meu quarto grupo, que seria os filés de peixe, que está dentro de congelados, que é a minha subcategoria, tá certo? E a quinta segmentação seria o subgrupo. Por exemplo, anteriormente eu falei que era filé de peixe, que é o meu grupo. O meu subgrupo é filés de 500 gramas. Então, o grupo eu tenho filés de peixe e dentro desse grupo eu tenho um subgrupo que é filés de 500 gramas. A minha sexta segmentação já é o produto em si. Por exemplo, como eu utilizei anteriormente, o setor de carnes, categoria de peixes, subcategoria congelados, grupo de filé de peixe, subgrupo de filés de 500 gramas, o meu produto final aqui que eu utilizei para fazer essa segmentação, porque na verdade, o que foi que aconteceu? No início eu falei de todos os setores, e aí eu fui aproveitando cada um até chegar a esse produto final, que é o filé de tilápia, Costa Sul, sem pele, congelado, pacote de 500 gramas, tá certo? Então, está dentro, vocês viram aí que eu mencionei que gosto de utilizar 6 níveis, de orientar a utilização de 6 níveis, porque aí a gente consegue tirar relatórios diversificados. Por exemplo, você pode tirar o relatório aqui e ver a questão da venda, da rotatividade, da reposição de estoque, da ruptura. Por exemplo, só pelo setor, tirar aqui em carnes, só pela categoria de peixes. Isso aqui pode mudar, tá certo? Isso aqui é só um exemplo. A subcategoria de congelados, o grupo de filés de peixe, o subgrupo de filés de 500 gramas e o produto em si, tá bom? Então isso aí fica realmente de acordo com a realidade de cada empresa, tá certo? Gente, e também é importante destacar que não é só a questão da categorização, mas é primordial que se mantenha um cadastro excelente, da descrição bem feita, tá certo? Deve evitar os problemas resultantes das diferenças entre descrição de produtos, tá certo? Semelhantes no cadastro de uma empresa ou entre cadastros e documentos fiscais. Por quê? Para o computador, por meio da forma que você realmente vai pesquisar e analisar, se um filé de peixe, se o filé de tilápia que a gente mencionou anteriormente for cadastrado um como tilápia e outro como filé de tilápia, então os produtos já são diferentes. Não tem como você fazer uma análise bem feita, categorizar. Pode até estar dentro do setor certo, mas aí já foge do padrão, Você tem que realmente ter um padrão de organização, estabelecer um padrão único de descrição de produtos, utilizando inclusive algumas variáveis que eu vou dar aqui para vocês, de usar pelo menos 4 variáveis.
que a primeira é o produto. Eu vou utilizar o exemplo anterior, filé de tilápia, costa sul sem pele congelado, pacote 500 gramas. Aí vamos lá. São 4 variáveis para você fazer uma descrição bem feita e pela ordem. A primeira é o nome do produto, o tipo do produto, aliás. O segundo é a marca. O terceiro é o detalhe. E o quarto é o conteúdo. Vamos lá. Produto, filé de tilápia. A marca, Costa Sul. O detalhe, sem pele congelado. E o conteúdo, pacote de 500 gramas ou 500 gramas. Então você pode ver que a gente consegue ter todas as informações bem detalhadas e numa sequência lógica. Então se você botar esse padrão, inclusive ver com o seu sistema de automação para manter esse padrão, vai depender de sistema para sistema, tem uns que permitem, tem outros que pegam de acordo com a marca, o distribuidor, enfim, isso realmente é uma coisa que vai mudar de sistema para sistema, de empresa para empresa, tá certo? E, gente, não menos importante, eu gostaria de fazer um adendo, tá certo? Que é uma informação realmente que vai fazer até um diferencial que a gente vê acontecer aí em algumas empresas. Evitem utilizar aqueles termos do tipo outros e diversos, tá certo? Pois isso é ingerência. Isso apenas vai te atrapalhar, não vai contribuir em nada, porque como é que você vai conseguir alocar esse item? E outra, como é que você vai conseguir cadastrar, controlar a parte fiscal e tributária dele? Como é que você vai conseguir controlar o estoque dele? Então você já vai ter problemas em relação a isso, tá certo? Combinado? Então, pessoal, é isso. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, espero ter ajudado vocês. Compartilhe este conteúdo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.